Você ainda não consegue tirar uma selfie com seus guias espirituais, mas usando a arte e a mediunidade, a gente consegue fazer um retrato dele através da pintura. E essa habilidade é chamada de psicopictografia. Basicamente, é isso aqui, gente. É você conseguir fazer com que todo mundo veja os espíritos através dos desenhos, das pinturas e da arte de modo geral. E isso é algo que eu faço e eu queria mostrar um pouco do meu processo, como que funciona essa mediunidade. A única habilidade que eu não tenho é de organização. Olá, meu nome é Hax, sou médium de Umbanda e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você gosta desse tema de espiritualidade e principalmente desse lado umbandístico da coisa, se inscreva no canal porque eu tô sempre produzindo conteúdos sobre esse assunto aqui. E hoje eu quero trazer para você algo que é pouco abordado dentro do meio umbandista e até no meio espírita, que é a questão da pintura mediúnica, ou do uso da arte com a mediunidade. Se a gente perguntar para qualquer pessoa aí o que é mediunidade ou um exemplo de médium, 99% vai falar do Chico Xavier, que ficou bem famoso pela questão da psicografia. Outro tipo de mediunidade que todo mundo conhece é a questão da incorporação, que é algo muito presente na Umbanda. Então, de forma resumida, o que seria a pintura mediúnica? Seria essa habilidade ou capacidade de você tirar um retrato dos espíritos e passar para o papel através do desenho ou da pintura. Nesse vídeo eu não vou falar de como funciona para os outros, eu vou falar como é o meu processo, como que eu descobri isso e como eu venho desenvolvendo essa habilidade. Como eu já contei em outros vídeos aqui, desde pequeno eu sempre tive contato com o mundo espiritual. E desde novinho eu sempre desenhei, escrevi, fiz teatro, então eu tinha uma série de habilidades artísticas. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu era médium e que muitas vezes os espíritos participavam dessas obras que eu fazia. Então, quando eu era adolescente, por exemplo, eu comecei a escrever poesias, textos, orações, livros. Depois, quando eu entrei num centro espírita, que eu era o responsável pelas atividades artísticas lá, eu comecei a escrever peças teatrais com a ajuda dos espíritos também. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a estudar cinema e eu comecei a fazer filmes. E assim foi a minha vida toda. Então, desde novo, eu sempre fui muito autodidata. Então tinha muita coisa que parecia que eu já sabia. Como se eu já tivesse feito aquilo em outra vida e eu só precisava se lembrar. Conforme eu cresci, eu fui tendo contato com outras coisas, como baralho cigano, tarô, e também com algumas técnicas holísticas, né? Algumas terapias holísticas, como reiki, radiestesia e por aí vai. Então, como eu sempre tive uma intuição muito apurada e uma sensibilidade que desde pequenininho eu fui desenvolvendo, principalmente com a arte, e depois que se potencializou com o desenvolvimento mediúnico, então por causa desse histórico aí, para mim é muito difícil definir aonde que sou eu e aonde que tem a mediunidade ali agindo. Mas por que eu tô falando de tudo isso em vez de falar logo da pintura mediúnica? Eu acho importante eu contar um pouco desse início para vocês entenderem que não era algo que eu almejava ou que eu já sabia que existia. Não, foi um processo natural e espontâneo, que eu acredito que a própria espiritualidade foi me direcionando para essas coisas. Então a pintura mediúnica, para mim, funciona muito como o tarô ou o baralho cigano. Eu naturalmente consigo prever o futuro ou ler sobre a vida da pessoa. Mas se eu uso o tarô ou o baralho, isso meio que potencializa. Então a minha mediunidade ela fica muito mais forte quando eu faço aquilo. Porque ao meu ver, são coisas bem parecidas. Porque a gente relaxa de certa maneira, se concentra mais e se abre para o espiritual. Então como funciona quando eu vou fazer a pintura de um guia espiritual, de uma pessoa que eu não conheço, que eu não faço ideia de como que é a vida dela, se ela é médium, se ela não é, como que acontece isso? Acontece muito parecido com o processo das terapias holísticas ou da vidência através do baralho cigano, do tarô. Eu geralmente pego o nome completo da pessoa e a data de nascimento, porque isso dali é como se fosse um registro.
e a partir disso eu faço uma oração. E eu me coloco naquela semana ali disponível para os guias dela e para a espiritualidade dela. Então, através dos meus guias, eu me conecto com os guias dela. Então, durante aquela semana, geralmente um espírito vem e ele diz que quer ser pintado por mim. Daí, quando eu sinto ele, eu já pego o papel, a caneta, o lápis, o que eu tiver, e eu faço um desenho desse bem simples. Nesse primeiro momento, eu só me preocupo em registrar os detalhes mais importantes da fisionomia dele, as cores. E quando ele vem, geralmente eu já vejo a pintura pronta na minha cabeça. É como se eu estivesse olhando para um quadro pronto. Esse processo é igualzinho quando eu vou escrever um livro, eles já me dão o nome do livro, eu sei o início, eu sei o final, eu consigo enxergar como se eu estivesse vendo um filme pronto na minha cabeça. E daí eu só tenho que ir escrevendo e eles vão ditando na minha cabeça o texto e a história. E a questão do desenho é a mesma coisa. A partir do momento que o espírito vem e ele já me dá ali a imagem dele, geralmente eles me dão o nome deles também, eu já consigo visualizar da forma que eles querem. Daí eu pego esse rascunho e eu mostro para a pessoa. E eu falo assim, ó, aqui tá a confirmação deles, veio tal espírito aqui, tal entidade, e ele quer que eu desenhe ele. Daí a pessoa me dando ok, eu vou para pintura digital ou então para pintura manual, que seria através da aquarela ou da pintura a óleo. Daí, nesse processo final, onde eu começo a pintar de forma mais realística, acontece algo que eu não sei explicar direito, mas é muito semelhante com a incorporação. Sou eu que estou ali, estou pintando, estou fazendo as coisas, mas tem o bendito de um espírito, ou meu eu superior, ou sei lá o que é, que fica me dizendo, faz assim, faz assado, põe mais cor aqui, põe tal objeto desse jeito, põe assim, põe assado. Então é como se tivesse ali um espírito, né, me dizendo como que tem que ser feito, como que o espírito quer aparecer para a pessoa. Porque isso é algo que eu faço, que eu não sei como funciona para outros médiuns que fazem isso, mas eu tenho um acordo com eles, que é o quê? A pessoa não escolhe qual guia que vai ser desenhado. E eu também não peço muitos detalhes. Eu não quero saber o nome, eu não quero saber nada da entidade. Porque eu não quero me deixar influenciar, ou que isso me atrapalhe. E também tem aquilo, tem que ter a disponibilidade do espírito. Porque muitas vezes a pessoa quer que eu desenhe a pombagira dela, mas na hora que eu vou fazer é a cigana ou o caboclo que se apresenta. A pombagira não quer dar as caras dela. Quem quer é a outra entidade da pessoa. Porque naquele momento, aquele guia tem algo para passar para aquela pessoa. Só para citar como exemplo, uma vez veio uma moça querendo que eu desenhasse a cabocla dela. Mas quando eu fui fazer esse processo e tal, quem apareceu foi a Sete Saias. E daí eu fiz lá o rascunho, mostrei para ela. Daí ela falou que essa Sete Saias era a entidade que acompanhava a mãe dela, ou a avó, eu não lembro bem, e que passou a trabalhar com ela também. Mas essa Sete Saias não era uma das entidades assim de trabalho dela. Ela auxiliava mais no astral, ela não ficava incorporando. E ela em nenhum momento me falou dela, eu não sabia de nada disso. Então geralmente é assim, quando eu faço a pintura, o espírito ele geralmente deixa também uma mensagem para a pessoa. E eu sei que algumas pessoas também devem ter a dúvida de, olha, eu nunca fui num terreiro, num centro espírita, eu não conheço meus guias, nem sei se eu tenho. Olha, todo mundo tem protetores e mentores espirituais. Então mesmo que você não seja de Umbanda, se algum deles quiser aparecer, ele vai aparecer. É só você pensar na questão da psicografia. As pessoas vão e nem sempre recebem a carta do parente que elas querem. Então na pintura é muito igual. Eu posso tentar chamar eles, ver se algum vai se apresentar, mas às vezes pode acontecer como não pode acontecer. Na maioria das vezes acontece. Até o momento eu sempre foquei na galera de Umbanda, então a maioria já conhecia os guias, então isso
facilitava as coisas. Mas só para contar assim, um outro fato curioso, quando eu não sabia quem era a minha pombagira, eu queria muito saber quem ela era. E um dia eu senti uma entidade feminina, uma pombagira, e eu falei, é ela, vou desenhar, comecei a desenhar, desenhei ela. Ela me deu o nome dela também, tal, botei, fui, pintei tudo, finalizei, daí eu fui mostrar pra minha mãe. Aí eu falei, olha mãe, a minha pombagira finalmente deu o nome dela. Olha como ela é linda, que não sei o quê. Minha mãe quando viu, olhou, menina, essa daí não é tua pombagira não, essa daí é minha pombagira. Menino, bem que falaram que ela era mais velha, né? Eu tava doido por uma pintura, mas você só dizendo não, dizendo não. Olha só que maravilha, finalmente ganhar minha pintura. Então, gente, isso daí é um exemplo de como acontece. Eu mesmo pintei a maioria das minhas entidades. Só que algumas delas ainda não quiseram se mostrar. Por exemplo, 7 porteiras. A forma que ele mais aparece é como um caveira. Ele parece a morte, né? A outra forma é como um velho. E daí com capa, tal, assim, bem sombrio. E a terceira forma que ele já se apresentou pra mim foi como um médico, ele jovem, nada assim do arquétipo de Umbanda, algo bem puxado assim pro espiritismo, como se ele fosse um doutor. Só que eu nunca consigo ver a cara dele. Eu sempre vejo um borrão no rosto dele, porque até o momento ele não quer que eu veja ele. Talvez porque se eu ver ele, com certeza eu vou fazer uma pintura e eu vou mostrar pra vocês. Então eu acho que ele não quer que eu exponha ele mais do que eu já faço. Essa daqui, por exemplo, é a herê da minha afilhada. E essa daqui é a pombagira da minha ex-mãe de santo. Eu vou mostrar aí como que ela ficou no digital, né? Eu acho o desenho, né, o original, lindíssimo, maravilhoso. Me orgulho muito de ter feito. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu like, compartilha com a galera. Me diz aí se você já conhecia essa mediunidade, se já teve alguma experiência. Eu vou ficando por aqui, que Deus, Pai Joaquim e todas as entidades de luz te protejam.